Portanto, estamos começando o podcast Remanescentes, Alfa e o Ômega, Pastor Luiz Couto. Que maravilha, que honra mais uma vez estar ao seu lado. Fique à vontade. Amém. A paz do Senhor Jesus, meu amigo Reinaldo Pena. A paz do Senhor Jesus, você, nosso querido remanescente, os internautas que estão ligados, conectados nas plataformas digitais. Já quero mandar aqui um agradecimento, um forte abraço pelo prestígio e carinho daqueles que nos acompanharam no primeiro episódio de muitos, esse é o segundo, e Deus tem abençoado cada vez mais. E vamos abordar esse tema hoje. Deus vai levantar os remanescentes. E qual é o versículo bíblico para os nossos telespectadores? Olha, sensação, mais uma vez a gente parabeniza, a estreia foi fantástica, Deus tem abençoado, vários elogios, realmente as pessoas abraçando esse projeto espiritual que Deus colocou no coração do pastor Luiz Couto. A gente só tem que agradecer, toda a honra e toda a glória para Jesus de Nazaré. E esse tema, o que o Senhor preparou para a gente hoje, para os telespectadores? Glória a Deus. Nós falamos que nós estamos vivendo uma era da escatologia, os fins dos tempos, e por que não agregar a pessoa do profeta Daniel, que é estudado nas academias de teologia, Apocalipse e Daniel sobre escatologia. Então, Daniel, capítulo 6, versículo 15 e 16. Vamos já fazer menção do versículo. Quero deixar você à vontade para clicar, dê like, compartilhar. É importante nós relatarmos isso, não é verdade, meu querido? Com certeza, fique à vontade, porque é um tema de muita importância e, como a gente falou, você pega o papel e a caneta e olha, só aprendendo que Deus vai ainda te usar muito. Ô glória! Deus vai levantar os remanescentes quando nós olhamos numa visão bíblica da Escritura Sagrada para dentro do livro do profeta Daniel. Haja vista, é importante compartilhar essa informação. Nós temos um compêndio de 12 capítulos, livro do profeta Daniel, inserido no cânon sagrado, no capítulo 1 até o capítulo de número 6, essa primeira leva, essa gama de capítulos, é baseado na história de Israel, o fator do cativeiro da Babilônia, 70 anos naquele cativo, debaixo de uma opressão, e do capítulo 6 até o capítulo 12, ou seja, os últimos 6 capítulos que findam o livro do profeta Daniel, já se trata especificamente sobre profecias da escatologia, ou seja, os fins dos tempos. Inclusive, no capítulo 6 a gente já consegue ver o divisor de águas. Do capítulo 1 até o capítulo 6, a história de Israel dentro do cativo da Babilônia, 70 anos. Do capítulo 6 ao capítulo 12, as profecias, a escatologia, os fins dos tempos. Então, no capítulo 6, nós sabemos que Daniel vai ser lançado na cova dos leões. A gente já vê uma intervenção divina, a gente já vê a mão de Deus agindo, a gente já vê Deus levantando os remanescentes. Pastor Luiz Couto, ministro do Evangelho. Por que Daniel? Primeiro, Daniel, ele era de onde? Como foi que aconteceu para Daniel, o jovem, parar lá na Babilônia? Sim, Daniel, sendo da realeza, ele tem um sangue nobre nos vasos sanguíneos, da anatomia física dele. Inclusive, eu gosto de usar essa metáfora pentecostal para nós, tratando do remanescentes, é um podcast de visão pentecostal, cristã e evangélica. Então Daniel, ele vem da tribo de Judá, a realeza é o sangue de rei que corria pelo vaso sanguíneo. E eu costumo dizer que você, Reinaldo Pena, nós somos aqui do Pará, e para você onde nos assiste aqui do Brasil, nós temos na nossa veia também, na anatomia física, correndo sangue azul, que é o sangue de rei. Na cultura, né? Nós sabemos que o sangue azul simboliza sangue de rei. Quem falou isso foi um rei da França, Luís XIV, meu xará, né? Luís XIV, e ele liberou dizendo que todo rei tinha o sangue real, era o sangue azul. Mas pastor, peraí, nós somos aqui do Pará, aqui do norte do Brasil, nós não temos nenhuma influência de monarquia. Qual é esse rei? O nosso rei, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. É o sangue de Cristo que corre na nossa vida, apesar de nós sermos lavados também e remidos na cruz do Calvário. Então, como é que acontece essa invasão? Daniel estava lá, era um jovem, Sim. Como é que ele estava vivendo? Aí ele tem que aceitar ser levado cativo. Como é que aconteceu isso? As consequências, vamos dizer assim, dos erros, na verdade, algumas pessoas, elas acabam aglomerando e acabam levando outras pessoas a essas consequências de erro. Estou trazendo aqui uma observação básica e observe de forma bem breve, bem clara, que se você comete um erro hoje, isso pode ser um agravante em consequência de atingir a família da pessoa. Daniel era apenas um jovem de 14 anos,
não tinha cometido um erro, um pecado que pudesse levar ele de Jerusalém, sua terra natal, sua tribo de Judá, para uma terra estrangeira, terra de Siná, na Babilônia, e vai ser levado agora no meio dos cativos, vai ser levado para dentro do cativeiro. Daniel podia dizer, mas espera aí, eu não cometi nenhum pecado, nenhum erro, mas foi as consequências do seu povo. Me permita fazer menção aqui do capítulo 6, versículo 15, aonde nós vamos usar de texto base. Eu quero dissertar para nós, internautas, os telespectadores que vão estar acompanhando a nós através da Smart TV, a senha fácil de acessar, vai passar aqui no telão já já, @LuizCouto, JTCJO, só jogar essa senha lá na Smart TV, nesse aplicativo do YouTube, você já está inscrito e vai ficar disponível para receber todas as notificações. Amém? Versículo 15, capítulo 6, está escrito assim: então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o lançasse na cova dos leões. E disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Aqui já tem um reconhecimento desse monarca, dizendo que o teu Deus a quem continuamente serve. O ímpio, ele já vê em nós a questão de qualidade, de característica de ser servo de Deus, a quem você serve continuamente, que esse Deus agora te livre. E ele não podia revogar, ele não podia sancionar a lei, conforme os próprios conselheiros aqui foram lá procurar o rei, fizeram esse interdito, e ele vai ser lançado agora na cova dos leões. Respondendo à pergunta do nosso querido Reinaldo Pena, de onde ele era, por que ele foi lançado na cova, por que ele foi levado cativo, ou seja, ele vai ser levado em exílio, ele vai ser exilado em Jerusalém, de Israel, agora vai para a Babilônia, terra de Siná. Ele tinha 14 anos de idade, é a idade que ele tem dentro do palácio, servindo a família da realeza do rei Josias, que infelizmente foi dado em visão de uma forma de vaticínio, ou seja, em forma de profecia, para o profeta Jeremias relatar que haveria um levante, haveria, na questão de Israel, não consertar o seu altar. É importante a gente falar sobre isso, o senhor vai concordar comigo, sobre o crente, servo de Deus, consertar o altar e querer servir ao Senhor, senão as consequências dos erros, uma hora ela vai chegar. Porque o rei da época é Nabucodonosor, é isso? Isso, o rei Nabucodonosor. Porque o rei Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, que era antes do pai dele, que reinava, porque ele teve que invadir Jerusalém? O que está acontecendo? Tinha uma briga política, deixar de honrar uma coisa, para poder estar explicando isso. Isso, vamos trazer aqui uma visão dentro desse contexto bíblico, teológico, cultural e histórico. Então, dentro dessa visão, desse contexto, tratando aqui da realeza, a família de Josias, ele era servo de Deus, a Bíblia vai dizer que ele é um servo, rei ungido, ou seja, ungido, escolhido pelo Senhor. Mas, infelizmente, os seus filhos, ou seja, a sua prole, a sua descendência, a sua semente, o nome do seu filho se chama Jeoacás, ele faz uma aliança política, ele se vende para o Egito, faz uma aliança com o faraó, chamado Faraó Negro, as escondidas, as ocultas, ou seja, por debaixo dos panos, ou seja, por trás dos bastidores, escuras. Nas escuras, nas ocultas, quando ninguém está vendo, mas os olhos de fogo que tudo vê, contempla. Ele vai lá e faz uma aliança política. Olha, eu vou ser o sucessor do meu pai direto no trono. Faraó Neco lança uma proposta: se o seu pai vier perecer, você assume o trono, você aceita Israel ser cativo, ser escravo, ser vassalo do Egito? E ele aceita, ele faz essa aliança. É aí que começa a decadência de Israel. Então Josias, ele vai se direcionar agora para Carquemes, é um campo de batalha, vai se levantar Faraó Neco representando o Egito e Josias representando Israel, vão ter uma guerra, vão batalhar e ele morre, ele perece. Eu fico imaginando Jeremias com aquilo, preocupado, o profeta, porque ele sabia em visão, em profecia, mas ele não podia falar para o rei, Deus não permitiu. A única coisa que Deus fala ao profeta, dizendo assim, olha, é necessário que o servo ungido morra no campo de batalha, para que ele não veja o que vai acontecer, ou seja, a consequência do pecado, daquela aliança, a quebra do altar, vamos dizer assim, a desobediência ao Senhor, porque agora ele não vai servir esse rei do capítulo 1 que nós conhecemos como rei Jeoaquim, ele não vai servir mais ao Deus de Israel, ele vai servir ao Deus Mamon, o Deus do dinheiro, do ouro e da prata,
ele vai servir à vontade do bel prazer dele, ou seja, os prazeres da carne, e agora ele quebra essa aliança a ponto de entregar o pai, né, como bandeja no campo de Carquém, sabendo que o pai não voltaria mais, ele vai assumir agora, vai ascender o trono. É aí que nós vamos entender Daniel capítulo 1, quando a Bíblia diz claramente, e veio Nabucodonosor e sitiou Jerusalém, ou seja, cercou Jerusalém, e dentro daquele momento, do palácio, quem é um escriba, quem é o secretário do rei Joaquim? Daniel, o jovem Daniel, com apenas 14 anos de idade. Pastor Luiz Couto, é verdade que primeiramente Nabucodonosor ele faz uma invasão, ele ataca psicologicamente, manda todo o exército para lá, faz uma proposta para o rei Joaquim, e aí justamente ele entende que se ele trouxesse cativos os jovens, que querendo ou não, e a gente também fortalece isso até hoje, que é o futuro de uma nação, primeiro ele levou os jovens, ou ele levou todo mundo, aí o rei aceitou por as crianças, e outra pergunta, primeiro levou os jovens, teve essa invasão psicológica para depois ele ir lá e derrubar tudo, e que o senhor vai explicar depois. Existiu isso, e também quem veio junto? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ezequiel também estava nesse momento lá? Certo. Aqui nós estamos tratando agora numa ótica bíblica sobre os profetas maiores. Nós temos essas duas classes, né? Na nossa cultura, aqui no Brasil, uma visão pentecostal, mas agregada ao conhecimento, a Septuaginta ou a Septuaginta, conforme o seu dialeto de domínio do original. Temos duas classes de profetas. Profetas maiores, a primeira classe, a segunda classe, profetas menores. Os profetas maiores, nós conhecemos 4 profetas: Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Não estou citando na ordem para vocês entenderem o seguinte: os profetas Isaías e Jeremias são profetas que antecederam ao cativeiro da Babilônia. Então eles não passaram por esse cativeiro. Mas no caso do profeta Daniel e o profeta Ezequiel, eles passaram a situação dentro do exílio, ou seja, dentro do cativeiro da Babilônia. Eles passaram por essa situação. É necessário a gente elucidar, né, esclarecer essa informação. E respondendo à pergunta do senhor sobre ele veio, fez uma pressão psicológica, sim. Nabucodonosor, quando ele sai da sua terra, da terra de Siná, e agora ele vem pelo Oriente, para a região sul de Israel, que é onde fica especificamente 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. A tribo de Judá é de onde vem a dinastia, a raiz dos reis, os monarcas, né, que sentavam o trono e governavam a nação da região sul de Israel. Então ele vem com essa intenção de sitiar. A palavra "e veio Nabucodonosor e sitiou Jerusalém" significa que ele cercou toda a circunferência da cidade, e lá ele levantou um acampamento. Ele veio com um exército, inclusive veio com dromedários, né, porque eles atravessaram os desertos para chegar até Jerusalém, e eles ficaram ali durante um ano. Durante um ano, ninguém saía de Jerusalém e ninguém entrava. Ou seja, começou a ter um aperto socioeconômico, financeiro, ou seja, quem tinha suas reservas em casa começou a guardar agora, começou a segurar um pouco mais. É o que, infelizmente, nós vivemos hoje, trazendo a nossa cultura hoje, quando há um aumento dos valores, na verdade, no mercado, o comércio, a bolsa de valores, causa um impacto sobre isso, e aí é falado agora, vamos segurar um pouco, porque se trata sobre valores altos, mas o nosso Deus é o Deus de provisão, é o Deus que entra com providência, Jeová Jiré, e Deus vai levantar na terra no sentido de não deixar faltar, Deus surpreender seu coração. Agora, verdadeiramente, então, Daniel ele é levado. É levado. O que acontece nesse momento? Isso, nós temos aqui não só milhares, mas milhões de israelitas dentro, né, desse contexto da região sul, e é dividido em 3 levas. A primeira leva está bem destacado no capítulo 1. Os jovens que Nabucodonosor ordena que levem, ele vai ser bem claro, que seja da nobreza, ou seja, que tenha sangue real. E aí vai vir, só fazer uma pequena correção, se o senhor me permitir, na ratificação da palavra. Sadraque, Mesaque e Abidnego são nomes de origem do idioma do povo caldeu, ou seja, o aramaico, e ali se exalta, se enaltece os deuses daquela terra, que são 700 mil deuses da Babilônia. Mas, ainda sendo um nome judeu, da tribo Judá, era Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eram seus nomes de fato, em origem. E eles vão ser entregues agora aos cuidados de Aspenaz. Então nós temos 3 levas de cativo. As primeiras levas, os jovens, a região nobreza. A segunda leva, uma massa já da elite. E a terceira leva, vamos colocar assim, uma massa já mais carente, o povo mais pobre de Israel. Ou seja, nessa leva, o cativo da Babilônia foi um marco na história. Nós temos uma comprovação aí, tanto teológica como histórica, nós temos a comprovação arqueológica, que no deserto,
morreram entre mulheres e crianças, bebês que ainda mamavam, 15 mil israelitas. Fora homens, né? Fora jovens. Por exemplo, a situação dos cativos, não estou falando da primeira leva, que foram os nobres, mas a segunda leva do meio do povo. O que eles se alimentavam? Era um pouco de água e um pedaço de pão, só para poder ter força para caminhar. Outro detalhe que é interessante a gente fazer uma observação. Qual é a diferença do cativeiro que trabalha, que era o caso de Daniel, dentro do palácio, e aquele que está no meio dos cativos? Qual é a diferença? É que a diferença é que Daniel ele era um colono, ou seja, ele tinha uma posição, braço direito do rei, homem de confiança. Ele vai chegar ali como secretário, escriba, mas vai ser elevado uma ascensão profissional, que a gente vai tratar isso rápido. Ou seja, vai ter um salário diferenciado, mas ele não vai ter os mesmos sofrimentos do povo lá no meio dos cativos. Daniel, sendo servo de Deus, você conhece bem a Bíblia, ele se levanta em dobrar o joelho, orar em 3 vezes ao dia, clamando ao Deus do céu, intercedendo por toda a nação. O senhor leu aí o texto, foi criada uma petição e tudo, mas por que ele foi jogado na cova dos leões? Sim. A Bíblia ela vai ressaltar no livro de Daniel. Agora, por que tanta ira e tanta raiva contra o jovem Daniel? De uma forma bem simples, a linguagem, para ser mais exata, é inveja. Quando Deus ele levanta, como nós estamos tratando sobre o tema do episódio, né, o tema desse remanescente, Deus vai levantar os remanescentes, aí Deus vai te capacitar, Deus vai te preparar, Deus vai te qualificar, Deus vai te levantar, já é para você liberar o glória a Deus aí bem forte, remanescente. Então haverá o quê? 2 fileiras de povo que vão estar ali próximo de você. A primeira é a oposição, na verdade, são pessoas que têm inveja de você. E a segunda é um número bem menor, são pessoas que oram por você, torcem por você e querem contemplar Deus te levantar na terra. Então eles fizeram o rei da época, que já nem era mais Nabucodonosor, certo? Isso, já era isso. Dário, isso? Para nós assim contextualizarmos a questão, Daniel ele vai passar por uma transição de governos, de reis e vamos colocar aqui as dinastias, né? Ele passa sendo com 14 anos de idade dentro do palácio, um jovem escriba, ou seja, o escribismo foi uma função profissional dentro do palácio, uma função palaciana, que foi decretada por Salomão ainda, né, na era de Salomão, que deveria ter o escribismo. O que é o escribismo? É ser o secretariado do palácio, ou seja, tinha que começar de menor, de pequeno. É aí que ele está com 14 anos já tendo a sua primeira, vamos dizer assim, os primeiros passos, né, como secretário, sendo secretário do rei da tribo de Judá, e o rei é Jeoaquim, que se vendeu, ele não sabia disso. Passa-se essa transição, vem a era da Babilônia, chega Nabucodonosor, passa-se essa transição, vem a era já do rei Dário, conforme você queira, já na época do Império da Pérsia, e ele vai passar por mais uma transição, que é o rei Ciro. Então, nessa pequena transição, Deus vai levantando Daniel dentro do palácio, vai levantando esse remanescente, e eu coloco aqui na epígrafe, né, no tema desse podcast agora, Deus vai levantar os remanescentes, no plural, baseado nos 4 amigos, né? Daniel, Azarias, Ananias e Misael, para contextualizar, trazendo para o hoje. Porque eles, querendo ou não, eles eram os últimos daquela dinastia da tribo de Judá. É da tribo de Judá que vai vir a raiz de Davi. Então era necessário Deus levantar. Trazendo para os dias de hoje, nós somos os últimos dos fins dos tempos, mas vai ser através de nós que Deus vai levantar a nossa casa, a nossa família, sonhos vão se realizar. Glória a Deus, não sendo a minha dúvida, mas a dúvida de vários telespectadores. Vários internautas, né? Internautas, até crente, quem não é, mas assim, literalmente a cova dos leões existiu ou era espiritual? Daniel realmente ele foi jogado em uma cova que existia leão? É a primeira pergunta. E a outra pergunta, quantos leões tinham que queriam devorar Daniel? Sim. A Bíblia ela não romantiza fatos literais. Por exemplo, ela não traz uma metáfora, uma ilustração, supostamente existiu. Não, ela traz no sentido literal, existiu. Inclusive pesquisei sobre a questão da cova, né, onde Daniel foi lançado, na cova dos leões, e também eu quis fazer uma comparação a nível histórico sobre lugares que enclausuravam pessoas, escravizavam pessoas, prendiam pessoas, forçavam pessoas a trabalhos forçados, que são, ou seja, serviços escravizados, e lá era colocado a ser uma presa de uma fera, como no caso um leão, e eu fui pesquisar e fiz a comparação do que nós conhecemos o anfiteatro Coliseu Flaviano. Na verdade, o nome original é Anfiteatro Flaviano. O nome Coliseu é porque nas proximidades do lado externo do Coliseu
ficava uma estátua enorme. Acima de 50 metros é a estatura do Coliseu, mas acima de 50 metros, quase beirando 80 metros de comprimento, era a estátua do imperador Nero. Então ele era conhecido pelo povo de Roma, no latim, de Colosso, ou seja, uma grande estátua, um grande Coliseu. E aí colocaram o nome ao anfiteatro Flávio. Dentro do Coliseu, anfiteatro, pesquisando, após a derrubada do muro de Jerusalém, após a destruída agora ser o templo do Senhor, conforme as profecias do Senhor, está registrado em Marcos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Versículo 1, os discípulos vão saindo de dentro do templo e vão falar com admiração a Jesus. Mestre, veja, construções grandes, que pedras gigantescas. A arqueologia vai dizer o seguinte: o comprimento de uma era de 2 metros de comprimento, 4 metros, né, de altura e 3 metros de largura. Isso é a menor pedra do templo de Jerusalém em mármore, a estrutura dela. Esse aí já é o primeiro templo. É o primeiro templo, a estrutura dela. Jesus, ele vai dizer não ficar a pedra sobre Isso, pedra. que é o versículo 12, ele vai afirmar, né? Em verdade eu vos digo que não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. A palavra derribada na Bíblia significa algo que foi derrubado, mas não pode ser reedificado, não pode mais ser levantado. Mas trazendo na resposta sobre os leões, dentro do Coliseu, na era 70, o imperador Tito, né, ele vai lançar agora, depois dessa derrubada, ele vai dar continuidade a uma grande estrutura que é o Coliseu. É um trabalho feito pelo seu pai, Flávio Vespasiano, vai levantar essa estrutura na era 72 depois de Cristo, e ele vai ser completo no ano 80 depois de Cristo. E aí, quando chega na era do ano 80, agora Tito não é mais um general de guerra, não é mais aquele que sitiou Jerusalém, não é mais aquele que derrubou as muralhas de Jerusalém ou o templo, é aquele já que está na cadeira, ou seja, no trono, no poder do Império de Roma, e ele vai decretar 100 dias de luta dos gladiadores dentro do Coliseu. Esses 100 dias de luta vai ceifar 1000 vidas de gladiadores, guerreiros que lutaram sendo forçados a lutar até a morte. Ave César, aqueles que vão morrer os saúdam, era a linguagem da época, era a saudação. E nesses 100 dias vão morrer 9.000 leões dentro do Coliseu. Então, trazendo na pessoa do profeta Daniel para dentro da cova, eu fui pesquisar, e aí nós temos as ferramentas, por exemplo, já fica uma dica para você que gosta de estudar, pesquisar. Nós temos a Discovery Channel, além de livros acadêmicos. Então você vai observar o seguinte: não sou eu quem digo, é a visão da ciência na visão dos biólogos, né? Que é a ciência que estuda os animais. Os biólogos vão dizer o seguinte, que quando se faz um círculo de leões com uma presa no meio para eles atacarem, é uma variável de 150 a 300 leões. Então uma estimativa, que a gente não tem um número exato, uma estimativa por alto, nós temos uma base de 300 leões dentro da cova onde foi lançado Daniel. Ou seja, quem fez o edito já fez intencional. Vamos fazer um edito aqui que não se pode adorar outros deuses, que também não pode exaltar outro senhor que não seja o rei, naquele momento o rei da Pérsia. E eles sabiam que Daniel fazia isso constantemente. Continuamente. Vamos dizer que para eles era o que eles poderiam incriminar Daniel. É uma brecha que eles acharam para... E quando eles chegam lá, Daniel, ele estava orando, era de janela aberta mesmo? Isso janela aberta, isso, biblicamente falando. Agora é mais forte agora. Ô glória, as janelas abertas, e detalhe, né, apontando, fator histórico, apontando para a direção de Israel, né, e ele orava por Israel 3 vezes ao dia. Nós podemos aqui imaginar que às 5 da manhã ele está ali dobrado o joelho, quem sabe às 4 da manhã já orando. Agora, ao meio-dia, que é chamado horário do sacrifício, de meio-dia às 3 da tarde, ele está ali orando. E depois, no crepúsculo da tarde, ou seja, no cair da tarde, para nós é às 18 horas, está ali Daniel orando, as janelas abertas, clamando ao Deus de Israel. Então, se fosse hoje, pastor Luiz Couto, vamos fazer uma conjecturação, se fosse hoje, muitos não iam ser jogados na cova dos leões, porque estão orando pouco ou não estão orando. Aí fizeram um decreto, quem orar vai ser jogado, vai ter uma punição, vai ser preso. Já não ora mesmo. Não, ainda é um pouquinho pior no sentido que o senhor falou, não é nem quem não está orando, é a questão da fidelidade. Porque quem não está orando está sendo fiel, mas quem está orando está sendo fiel, como foi o Daniel. Glória a Deus, é por esse motivo que eles sabiam que Daniel não ia quebrar, sendo servo de Deus, como o versículo 16 nós lemos aqui. O rei fala, quem tu serve continuamente, né? Ele não ia parar de orar, ele orava continuamente, servia a Deus continuamente. Ele estava disposto, mesmo que fosse lançado na cova, ele sabia do edito, sabia que ele assina com seu anel, o sinete, o decreto, que não pode ser revogado, não se pode mudar a lei de um rei.
Pastor Luiz Couto, agora, como é que Daniel, tinha fé e tudo, eu sei, a gente acredita nisso, nós temos fé também, graças a Deus, em nome de Jesus. Sim. Mas me deu uma base para Daniel pensar assim, ele se espelhou em quem? Eu vou ser jogado na cova dos leões, eu vou continuar orando, Deus vai me livrar, porque livrou, ele estava baseado em quê? Não, a questão em si toda é a fidelidade de Daniel. Devido à fidelidade de Daniel, é aí que nós vamos trazer a temática do assunto que nós estamos abordando. Deus vai levantar os remanescentes, mas tem que ser fiel. Ou seja, Daniel ele foi fiel, saindo de Jerusalém, de dentro do palácio, da tribo de Judá, indo para uma terra estrangeira, terra de Siná. Ele vai ser acometido, no capítulo 1 vai dizer que ele vai ter que aprender a cultura do povo da Babilônia, o idioma, vai ter que aprender sobre os deuses, vai ter que aprender sobre tudo, a visão política interna, externa, porque ele era um secretário, ou seja, tratava assuntos, né, de dentro do palácio. Ele vai ser um serviçal, braço direito do rei dentro do palácio, então ele tinha que se encaixar ali, mas ele tinha também no seu pensamento, na condição de servo de Deus, continuar sendo fiel a Deus. A gente consegue provar isso no capítulo 1, que o rei Nabucodonosor dá ordem a Aspenaz, que é o chefe dos eunucos. Aspenaz chega com eles e vai dizer assim: olha, está aqui tudo sobre a mesa, foi ordem do rei. As iguarias, tudo que vai ser comido, os manjares que alimenta é comido, as bebidas, libação, que é o melhor vinho da Babilônia na época, era servido aos deuses da Babilônia. Ou seja, quem se alimentava daquele alimento estava fazendo um pacto, uma aliança com os deuses da Babilônia. E Daniel chega à conclusão e chama Aspenaz e fala: nos dá os 10 dias para que possamos fazer uma aliança com Deus. Nós não vamos comer esse alimento, vamos comer hortaliça, esse alimento vai ser consagrado ao nosso Deus. Ele continua fiel. Agora, uma coisa curiosa, poucas pessoas sabem disso, Daniel ele foi um eunuco. E o que é um eunuco? Explique aí para os nossos amigos. O eunuco está se cumprindo uma profecia do profeta Isaías, no capítulo 39, quando você abre a sua Bíblia, no versículo 7, vai dizer bem claramente que o profeta Isaías vai ser impelido em profecia a falar ao rei Ezequias, dizendo assim: olha, da tua descendência vai vir aqueles que vão ser eunucos. Ou seja, essa descendência não é da raiz genealógica do rei, não é os filhos dele. Essa descendência é da tribo de Judá. Ou seja, os cativos, né, na profecia, iam se tornar eunucos da nobreza. Observa esse detalhe. O erro do rei Ezequias. Aí já fica uma advertência, uma observação para os nossos telespectadores, nossos internautas. Não mostre sua casa, o seu tesouro. Seu tesouro hoje é a sua família, seu bem maior. Você concorda comigo, né? Então, o que acontece? Não permita isso. O rei Ezequias, ele comete um erro. Ele vai receber na sua casa algumas pessoas que vão vir como representantes da Babilônia, cujo rei é Evil-Merodach Baladã, filho de Baladã. Ele vai enviar ali uma comitiva de emissários, vão chegar ao rei Ezequias levando presentes a ele. E agora o que vai acontecer? Ele vai mostrar todo o tesouro, toda a riqueza do palácio, ou seja, da casa real. Esse foi o erro dele. Começa então a profecia de Isaías dizendo que ele não deveria fazer isso, que os eunucos viriam. E respondendo quem é o eunuco ou o que é o eunuco, né? Um eunuco, ele é um serviçal do palácio, ele se torna homem de confiança, braço direito do rei. Eu costumo dizer sempre em pregação que é o braço direito do rei. Mas esse braço direito ele simboliza que é um homem de confiança. Não é bom naquela época ser um homem de confiança, porque o eunuco ele vai ser um homem que ele vai ser castrado, vai sofrer uma castração das suas genitais. Havia várias maneiras de fazer essa castração na época. Por exemplo, a ciência da medicina, os médicos já existiam na questão da autópsia, a biópsia. Aí então eles vão usar facas específicas de cirurgia. Outros vão pegar barras de ferro e vão esquentar na fornalha em fogo. E outros vão pegar a tesoura guilhotina, que é a parte de baixo dela em formato de guilhotina, né? Onde se coloca o membro do homem para fazer a castração. Outros vão usar o martelinho de autópsia. O martelinho de autópsia serve para estourar, né, a bolsa escrotal junto com o testículo do homem. E é necessário a gente falar isso claramente, que é para trazer ao pé da letra o que é um eunuco, além de ser um homem de confiança, além de ser um braço de dentro do palácio. Ou seja, ele vai ser submetido a isso, essa castração. Por quê? Porque o rei, o imperador dentro do palácio, ele era soberano sobre as mulheres. O pensamento dele: ninguém toca na minha esposa. O pensamento dele: ninguém toca na minha filha sem meu consentimento. O pensamento dele: ninguém toca nas 300 concubinas que eu tenho dentro da casa do harém.
Ou seja, precisava de um homem, de um eunuco ali, um homem de confiança. E Daniel se torna um homem de confiança. Pastor Luiz Couto, como é que Daniel, o profeta Daniel, conseguiu se safar da cova dos leões? O senhor não falou que ele tinha um espelho aqui. Sim. Então era Deus mesmo, tinha fé em Deus e fidelidade. É a fidelidade. Ele não se espelhava em alguém. Sim. Como foi que ele se livrou dessa? Sim, aí lembra que eu estou falando, né? Deus vai levantar os remanescentes. Nós estamos falando da dinastia de Judá que precisava ser mantida porque dali ia vir a raiz de Jessé, a raiz de Davi, o tronco de Jessé ia ser levantado, o leão da tribo de Judá, certo? Então o que acontece? Daniel, ele continua sendo fiel a Deus, ele chega como um secretário na Babilônia, vai aprender os idiomas, vai se tornar também agora um homem dado à ciência da astrologia, ele é um homem dado como um astrólogo, ele vai aprender a cultura do povo, vai aprender o dialeto, vai aprender a política, vai aprender a cultura, vai aprender a filosofia, vai aprender a religião. São 700 mil deuses ali. No capítulo 1, logo no versículo 2, vai falar claramente: e todas as riquezas do templo do Senhor foram levadas para dentro da casa do Deus pequeno da Babilônia. Esse Deus pequeno é Marduk, é o Deus idolatrado e exaltado por Nabucodonosor. E Daniel agora está lá, dentro do palácio. E ele vai subindo o degrau. Amém? A ponto de Nabucodonosor colocar ele agora acima de um sátrapa. O sátrapa é como se fosse um príncipe, um governador de uma província, uma parte pequena da província, de todo o império da Babilônia. Não, agora Daniel, ele vai ser elevado a um grau superior até um embaixador, porque o embaixador, ele só trata da diplomacia, da política de uma nação contra outra nação. Mas agora ele vai ser elevado a um grau de chanceler. Chanceler é aquele que sai da sua nação e vai para outra nação representando o império. Aí eu trago para uma pegada pentecostal. Eu e o senhor e quem nos assiste, os remanescentes da última hora agora, nós somos chanceler, representante do Rei da Glória aqui na terra. Nós representamos o céu na terra. Amém? Glória a Deus. Então no capítulo 3, você lembra que essa transição do capítulo 2 fala sobre o sonho. Nabucodonosor teve um sonho, ninguém conseguia interpretar. O senhor lembra dessa passagem? Ninguém conseguia interpretar o que se tratava, porque ninguém conseguia interpretar, porque o próprio Nabucodonosor teve um sonho, aí que vem um problema. E ele mesmo teve um sonho, não lembrava o sonho. E aí eu costumo dizer que Deus, ele deu um dom para José de uma maneira diferenciada do que ele deu para o talento para Daniel. O talento do dom que Deus deu para José de interpretar sonho, ele precisava ouvir o sonho. Alguém narrar o sonho para ele trazer a interpretação. Aconteceu com o padeiro, o copeiro dentro da prisão, dentro do cárcere no Egito. Com Daniel foi diferente. Quando Arioque, que é um braço direito de Nabucodonosor, recebe a ordem dizendo assim: olha, ceifem a vida de todos os magos, todos os sábios, todos os astrólogos, todos os homens dados à feitiçaria da Babilônia, tem que ceifar a vida deles, tem que matar. É a ordem de Nabucodonosor. Por quê? Porque ninguém consegue interpretar os sonhos. Aí Daniel vai pedir um tempo para o rei de 3 dias de oração e jejum. E vai chamar os 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael. A importante da fidelidade, a importância dessa fidelidade. Ser servo de Deus, ser remanescente no momento difícil, não é fácil. Deus traz para Daniel a revelação do sonho e ele começa descrevendo: ó rei, eu vi você em pé nas margens do rio Tigre, trazendo aqui rio Eufrates, que é a região da Mesopotâmia, é a região da Babilônia antiga. Inclusive, posso citar aqui as cidades importantes da Babilônia naquela época: Ur, Eridur, Nidur, Lagash, que são as terras principais, né? A capital agora também vai ser elevada, a capital se chama Erech, e essa terra que se chama até então Babel em aramaico se chama Portal dos Deuses, são 700 mil deuses. Babel em hebraico, confusão das línguas, né? Ou seja, os povos ali, era uma região, vamos dizer assim, heterogênea. Vinham pessoas de várias partes do mundo, estavam ali. E ali, Deus concede a Nabucodonosor uma visão, uma estátua, que John MacArthur, inclusive, me permite fazer um tributo a ele aqui na minha retaguarda, o livro de John MacArthur, Vida Fiel de Paulo. Peguei o livro. Adquira. Peguei para mostrar aí. Pode pegar aí o livro. John MacArthur. Isso, olha aí. Isso, John MacArthur. É aqui uma sugestão bibliográfica do seu amigo pastor Luiz Couto para você conhecer com mais afinco, mais a fundo sobre a história de Paulo, baseado sobre a vida fiel dele. Aqui você vai ter uma visão das epístolas, da teologia e a biografia de Paulo. John MacArthur. Faleceu agora recente, fica aqui um tributo em registro do nosso podcast remanescente. Agora em julho, houve uma perda desse grande teólogo que marcou de uma visão global a nível cristão.
e ele marcou o meu ministério com as suas obras literárias, faz parte do meu acervo, John MacArthur. Adquira ele. Então, John MacArthur ele vai relatar o seguinte, que Nabucodonosor vai ficar maravilhado com a interpretação do sonho que Daniel vai dar. Daniel vai relatando, dizendo ao rei, dizendo assim, olha, a cabeça de ouro representa a Babilônia, o tórax, que representa agora a Grécia, junto com o braço, né, que é a prata e o bronze ali misturado. Já o ventre para baixo representa a Pérsia, ou seja, ia surgir um terceiro império na terra, que seria forte e poderoso. O quarto vem as pernas de ferro, que representa Roma. As pernas de ferro significa o seguinte, que eles não iam ser um governo estabelecido só no lugar na Europa, não. Eles iam caminhar pela terra, eles iam dominar quase, como diz a história, a totalidade do mundo inteiro. Mas os pés é diferente. Os pés, uma parte é barro e uma parte é ferro. Existe uma contextualização histórica e teológica nisso. Há quem diga que a parte do barro representa a massa cristã, que é o reino do Senhor sobre a face da terra, e a outra parte é de ferro, que representa uma parte que seria cristã, mas que não se mistura com os verdadeiros remanescentes, os escolhidos de Deus. Porque alguns vão ficar agora, como diz a Bíblia, na boca de Paulo, a gente está citando aqui Paulo na pessoa de John MacArthur, que o diabo é o inimigo do século e vai cegar o entendimento de muitos. Eu lembro dessa passagem. Então, essa seria a parte de ferro. Mas não é isso. Eu vou trazer a elucidação na visão da teologia e de acordo com a escatologia, os pés de barro e os pés de ferro, o barro somos nós, espalhados na terra, estamos dominando a terra hoje através do Evangelho de Cristo, anunciando a palavra como embaixador da glória. E a parte de ferro, infelizmente, vai ter que se cumprir essa profecia. É o anticristo que vai nascer e vai se levantar essa bandeira. Essa profecia ainda vai acontecer, não? Na verdade, ela já existe em oculto. E quando a gente fala que vai existir, vai nascer, é que vai se revelar na Terra de forma global. E o Daniel, ele também teve a oportunidade, ele recusou, foi isso? Ser um presidente lá? Não, Daniel, assim, trazendo ainda no capítulo 3, quando você observa, porque o livro do profeta Daniel, do capítulo 1 ao 6, ele não é um livro compilado do 1 ao 6, ou seja, ele não está em ordem cronológica, ele está apenas compilado em ordem do capítulo 1 ao 6, mas em ordem não cronológica, você entende que o capítulo 3, ele vai complementar o capítulo 2, certo? Você entende isso, ele vai complementar, porque Nabucodonosor, na visão do John MacArthur, ele vai levantar uma estátua que ela tem de 10 a 15 metros de altura, em ouro, e ela tem uma largura de 5 a 6 metros de largura, ou seja, nós não temos números exatos. E ele vai decretar, e nesse edito que ele vai decretar, ele assina com seu sinete, dizendo o seguinte, que quando ouvirem, né, o som de toda sorte de instrumento, gaita de foles, pífaros, tambores, instrumento de corda, gaita, de toda sorte de instrumento, quando tocasse o louvor em exaltação ao Deus dele, teria que se dobrar o joelho, senão seria lançado na na fornalha. E Daniel, sendo um chanceler, representante do rei em outra nação, ele não está ali naquele momento. Se Daniel estivesse no capítulo 3, nós não teríamos o quarto homem dentro da fornalha, nós teríamos o quinto, porque com certeza os 3 amigos não dobrariam o joelho e Daniel também não dobraria o joelho. Nessa altura, como Deus exaltou Daniel dentro do palácio, dentro do império da Babilônia, ele estaria sentado à destra do rei, na condição de chanceler, mas ele, como chanceler sendo judeu, ele não se curvaria, não se prostraria perante aquela imagem levantada. Mas aí então, o senhor tem certeza que ele não estava ali naquele momento? Ele não tem certeza. Vou dar um exemplo sobre essa certeza. Do capítulo 1 até o capítulo 13, inclusive, já deixo aqui uma dica, você pode examinar, analisar, pesquisar, de todas as maneiras que você quiser. Até do capítulo 12, né, de trás para frente, do capítulo 1, você não vai ver Daniel no capítulo 3. E a prova está onde? Ele está numa terra chamada Beraca. E a terra que se chama, no capítulo 3, logo no início, me permita fazer menção, nós estamos aqui com a Escritura Sagrada aberta, no capítulo 3 do livro do profeta Daniel, está escrito assim, e o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, e levantou-o no campo, e esse campo se chamava Dura, na província da Babilônia. Ou seja, Daniel estava numa província chamada Beraca, bem distante. Aonde é que eu quero chegar? É que quando tentarem colocar um remanescente, um escolhido de Deus, diante de uma situação que vai passar por uma humilhação, vai passar por uma situação vexatória,
Deus vai tirá-lo de lá e Deus vai colocar numa situação exaltada. Aí vão dizer assim, mas cadê ele? É porque Deus levantou. Mas cadê ele? É porque Deus exaltou. Mas cadê ele? É porque Deus colocou ele num outro patamar. Se você Mas crer, aí dá para dar Sadraque, glória. Mesaque e Abednego, eles É, devem passar, querendo o isso, nosso constrangimento, até para fortalecer a isso, nossa fé hoje. isso. É aí que eu vou colocar aquela explicação trazendo a linguagem bem simples do nosso português. Se tiver inveja de Daniel, e todo remanescente, onde ele está, ele faz a diferença e ele vai causar esse impacto. Vai ter aquele número pequeno de pessoas que vão querer apoiar, orar, né, dar incentivo, vão incentivar, continua nisso. E vai ter aquele número que é uma massa bem maior, é quilométrica, de pessoas que são opositores, não concordam com o seu projeto, não concordam com o seu pensamento, são os invejosos. Então, Ananias, Azarias e Misael, mesmo recebendo o codinome, que seria em aramaico, Abednego, Sadraque, Mesaque, que são nomes que exaltam, idolatram os deuses da terra da Babilônia, eles continuavam sendo fiel ao Deus de Israel. E eles provam isso no capítulo 3. A ponto dos conselheiros, que são 600 conselheiros de Nabucodonosor, eles vão correr, vou usar aqui um bordão popular nosso português, eles são fofoqueiros, vão correr nos ouvidos do rei e dizer assim, olha, 3 judeus no meio da multidão não dobraram o joelho. E olha o que eles vão dizer, e eles são amigos de Daniel, teu servo, a quem tu exaltou como chanceler. Eles não dobraram o joelho. E aí quando você examina no capítulo 2, você vai ver claramente dizendo assim, que tiveram inveja de Ananias, tiveram inveja de Azarias, tiveram inveja de Misael. Estou citando aqui enfileirando, mas a Bíblia fala claramente dessa maneira. E tiveram inveja dos amigos de Daniel. Mas elucidar a revelação dessa palavra seria trazer assim, tiveram inveja dos remanescentes, aqueles que eram fiel ao Deus de Israel. A ponto que Nabucodonosor ele dá uma ordem, né? Ele chama os oficiais do seu palácio e fala assim, a fornalha está aquecida? Sim, agora aquecem 7 vezes mais. Vamos lançá-lo eles. Aí ele vai dizer diante dos 3 judeus, se vocês não se prostrarem, não adorarem ao Deus que eu levantei, no toque de toda sorte de instrumento, vocês serão lançados na fornalha. A resposta deles foi essa, se o nosso Deus não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar ao seu Deus, nós vamos continuar fiel. Ou seja, em outras palavras, se Deus quiser nos livrar da fornalha, que nos livre. Mas se Ele não nos livrar, nós vamos continuar sendo fiel. E isso mexeu com o coração de Deus. Aconteceu uma ação da cristofania, ou seja, uma manifestação, uma aparição de Cristo em forma de filho dos deuses, como o próprio Nabucodonosor vai dizer, eu não mandei, não ordenei aos oficiais, né, que lançassem 3 dentro da fornalha. Sim, todos vão dizer que sim, ó rei, conforme o Senhor ordenou, nós fizemos. Como é que eu vejo o quarto homem? Ele vai descrever. O quarto homem é como se fosse o filho dos deuses. Vestes brancas, olhos de fogo. Como é que eu vejo o quarto homem? E eles estão dançando sobre o fogo. Agora um adendo aí, pastor Luiz. Como Sim. é que Nabucodonosor, ele vai olhar lá dentro da fornalha, ele já tinha visto Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias. Como é que ele olha e diz, eu vejo um semelhante ao filho de Deus? De Deus. É, o filho A dos Jesus, deuses, dos deuses. É, Tá, filho dos doido. deuses na cultura dele. Mas é a pessoa de Cristo. É. Pois é, mas semelhança é quando você já viu, certo? Sim, Ou sim. com você conviveu, agora ele está dizendo, eu vejo Jesus ali. Sim. É Ele viu importante. aonde isso? Pois é, é Jesus? importante a gente elucidar isso para o leigo, né? Vamos trazer aqui uma certo. linguagem do leigo. Quando a gente olha no livro de Apocalipse, quando você vai observar sobre a rebelião, porque a inveja não começa na terra, a inveja começa no céu. Então, quando a gente fala sobre rebelião, a gente vai falar de um querubim ungido que se invejou agora daquele que está sentado no trono, que é soberano, ninguém pode arrancar, o trono é dele por toda a eternidade, a glória é dele, e você pode liberar a glória, viu, remanescente? E aí ele vai ver agora contemplação no céu, o arcanjo Miguel contra esse querubim ungido, e ele vai ser expulso, com a terça parte desses anjos vão ser caídos, amém? Então esse arcanjo Miguel, esse ser glorificado para nós cristãos, nós entendemos quem se trata, e quem ele representa, o Senhor dos Exércitos. Já numa visão cultural da Babilônia, essa mesma visão, como você falou, semelhante, esse que você está perguntando, como é que seria, né, essa semelhança? Quem é esse semelhante? Trazendo da pessoa de Cristo, mas uma semelhança da Babilônia para uma pessoa ímpia que nunca tinha visto Cristo, é uma cristofania, é a manifestação, é a aparição de Cristo dentro da fornalha. Essa pessoa, para ele, representava Marduk, o Deus da Babilônia, como está citado no versículo 2 do capítulo 1, e levaram todos os tesouros, utensílios de ouro da casa do Deus de Israel, para a casa do Deus minúsculo pequeno da Babilônia, que é
Marduk. Essa estátua do capítulo 3, quando eu fui examinar, quando eu fui pesquisar na pessoa do John MacArthur, essa referência, fonte bibliográfica, quando eu fui pesquisar sobre isso, eu fiquei imaginando, aquela imagem ela representa um homem musculoso, barbudo, né? Ou seja, imponente, vigoroso. Será que ele representa a pessoa de Nabucodonosor, porque agora ele é imperador de 7 nações sobre a face da terra? Será que aquela imagem ela é levantada, esculpida de forma, um tributo, em homenagem a Nabopolassar, que antecedeu o trono? Será que aquela imagem ela é levantada a agora uma pessoa que colocou as leis para não só para um povo, uma tribo, mas para todos os povos da época do mundo antigo, que é chamado de Hammurabi, que levantou 282 códigos de Hammurabi, estabelecido em leis de civil e religião, né, para os povos e tribos daquela época? Será que aquela imagem foi levantada a Marduk, que é o deus principal da Babilônia, exaltado, idolatrado por Nabucodonosor? A resposta é não. E de quem é aquela imagem, homem musculoso, barbudo? A resposta é de Nimrod. Quando nós olhamos a Bíblia, no primeiro livro do Pentateuco, que é o livro do Gênesis, no capítulo de número 10, a pessoa de Nimrod, para quem não sabe, ele é o fundador dos 2 impérios que vão agora numa transição de potência e império. Nós temos que entender isso aqui rápido, porque quando nós olhamos assim no Antigo Testamento, eu consigo enfileirar 4 potências do mundo antigo e 4 impérios do mundo antigo. Então a primeira seria o Egito, é a primeira potência do mundo antigo. O Egito, ele é do norte da África, ele não só governa, não só é soberano sobre a África, mas ele governa outros povos vizinhos, é o Egito. O segunda potência, nós temos aqui, né, são os Amalequitas. Logo quando Israel sai dali de dentro da escravidão, debaixo de 430 anos, lembra? Debaixo da escravidão de Faraó, que eles vão atravessar o Mar Vermelho, vai se aproximar deles um povo usurpador, saqueador, salteador, ladrão, os Amalequitas. Então o povo de Amaleque seria a segunda potência. A terceira potência são os filisteus. O povo de Israel, quando sai do Egito, eles poderiam seguir pelo mapa para a região sul, de frente para o mar. Mas eles não podiam seguir para lá, porque lá na região sul, de frente para o mar, estava estabelecida a terceira potência do mundo antigo, os filisteus. Há quem possa pensar que os filisteus só surgiu na época de Saul e Davi. Engana-se, porque filisteus surgiram nessa época. Então, Deus não podia conduzir eles para o norte, ia se levantar outro povo ali, e nem para o sul. Então, eles tinham que passar pelo meio, pelo Mar Vermelho. E aí nós temos o quarto potência, que é o último das potências do mundo antigo, é a Síria. A Síria, terra de Nínive, e Babel, Ereque e Acade foram o início do reino de Nimrod. Foi ele o fundador de Babel, que é a Babilônia. Inclusive, já citei aqui Babel, em aramaico, que é portal dos deuses, 700 mil deuses. Esses deuses aqui levantados em estátua de ouro, capítulo 3, poderia representar Marduk, não é. Nabopolassar não é, Hammurabi não é, Nabucodonosor não é. É Nimrod, ou seja, é um tributo de homenagem de Nabucodonosor a Nimrod, ou seja, um agradecimento por essa fundação, que agora não é mais uma cidade, se torna um império, né? Por 7 nações. Amém? Outro detalhe que é importante a gente falar, Nimrod, ele vai ser idolatrado desde o mundo antigo até a era de Paulo. Quando você observa as epístolas de Paulo, os guerreiros que vinham sitiar outras nações, eles diziam, viemos em nome do nosso Deus. Eles traziam um escudo com uma imagem de um homem forte. E quem era esse Deus? Era Nimrod. Quando você observa na era de Davi, quando a arca ela vai ser usurpada dos filhos de Ofni e Finéias, de Eli, lembra disso? Aí ela vai ser levada para uma região dos filisteus, que é a terra de Asdod, onde está o templo levantado ao deus Dagon. Quando você vai examinar como era a imagem esculpida desse deus Dagon em bronze, era um leão de 3 metros de comprimento, e no dorso desse leão, que representa Satanás, o leão, ele tem um homem em pé, musculoso, com uma lança e uma espada na mão. Eu estou trazendo essa visão aqui no sentido figurado, que a Bíblia não relata, isso já é um fator histórico e arqueológico, porque você observa no livro de Samuel, no primeiro e segundo livro, no mundo antigo, na era de Samuel, antes de Davi ser o rei, a arca foi roubada, a arca foi usurpada. Isso a gente está falando do governo do monarca Saul. Saul não teve a competência de ir lá, de Israel, pegar a arca de volta. Já foi Davi. Isso. Então, quando a Bíblia relata sobre Dagon, a Bíblia vai dizer assim, mas pela madrugada a imagem foi colocada, né, de bruço, ou seja, ela caiu. Aí os sacerdotes de Dagon foram lá e levantaram ela. Quando eles foram ver, passaram 3 noites acontecendo isso. Na terceira, a Bíblia vai dizer claramente assim, e cortou-se os braços e o pescoço, ou seja, a cabeça foi arrancada. Era a imagem de Dagon, era um homem musculoso que representava Nimrod sobre o dorso de um leão,
Agora você vê a prepotência da cultura do povo filisteu atrelada a Nimrod. Eles acreditavam que Nimrod era tão poderoso a ponto de dominar o leão, que representa o rei da selva no mundo selvagem, mas representa no mundo espiritual Satanás. Então eles idolatravam, se os deuses dos outros povos é poderoso, não é mais poderoso que Nimrod, que é o nosso Deus. Então essa semelhança, respondendo à pergunta de Nabucodonosor, que ele vê, lembra, a semelhança? Essa semelhança seria Marduk, que representa Nimrod. Então não seria Jesus? Não, na visão de Nabucodonosor. Pois é, na visão de Nabucodonosor Cristo. Isso, é aí que você vai entender agora o decreto de Nabucodonosor no capítulo 3. Porque a Bíblia vai dizer assim, a chama não ardeu neles, nenhum dano causou sobre eles. E detalhe, eles estavam atados, estavam amarrados dentro da fornalha. E eles saíram ilesos, não saíram nem fedendo fumaça, diz a Bíblia. Aí Nabucodonosor reconhece a soberania, a exaltação do Deus deles, e vai dizer assim, agora o decreto que ele lança é o seguinte, que aquele que lançar uma blasfêmia contra o Deus de Israel, o Deus de Daniel, o Deus de Ananias, Azarias e Misael, seria lançado na fornalha, mas deveria se exaltar e adorar somente o Deus de Israel, que ali é a cristofania, a representação de Cristo, que ele não conhecia esse Deus. Ou seja, se na mente dele, como um caldeu, um imperador da Babilônia, não existe um Deus mais poderoso que os 700 mil deuses, Deus se revela como o Criador do céu e da terra para dentro da fornalha e tira de dentro da fornalha e ele sai ileso de lá. Não, só para descomplicar, porque complicou um pouco aqui. Primeiro, sim, o Nabucodonosor vai no seu intelecto, ele vai entender que aquele que é semelhante... para ele, na cultura dele, é como se fosse a representatividade de Marduk. Certo, ele entendeu isso. Isso, porque no mundo espiritual, eu citei aqui Miguel para você entender, mas quando você vai fazer uma pesquisa sobre religião do mundo antigo, a gente tem aqui 3 sugestões minhas, né? Como seu amigo, Assiriologia para você estudar, Egiptologia e também nós temos as religiões antigas da Babilônia. Então, quando você vai na Assiriologia, existem vários deuses, em centenas de milhares, mas tem um principal. A Egiptologia é a mesma coisa. E na Babilônia não seria diferente. Então, o deus principal seria Marduk. E quando eu cito Apocalipse na pessoa de Miguel, a visão que nós temos do que aconteceu com Miguel, expulsar o querubim ungido lá do céu e ele cair para a terra, foi o que aconteceu na cultura religiosa da Babilônia. Marduk, ele expulsou o dragão de um outro povo e agora ele vai estabelecer seu reino, seu governo. Pois mas complicou, tem que descomplicar, porque primeiro no intelecto de Nabucodonosor, no entendimento dele ali, ele estava ainda consciente que era o filho dos deuses, semelhante ao filho dos deuses dele, que ele acreditava. Que ele entendia, que ele acreditava. E agora como é que ele já vai entender que é o Deus de Israel? Pois então, é aí que nós vamos colocar aqui, voltando. A imagem, a estátua de ouro, seria a representatividade de Nimrod. A imagem espiritual da semelhança que ele vê dentro da fornalha dançando sobre o fogo, representa Marduk, representando aquela mesma... A gente chama isso na teologia de alegoria. O que para nós é fato literal na Bíblia, Arcanjo Miguel recebeu a ordem de Jeová Sabaote, que é o Senhor dos Exércitos, para expulsar o querubim ungido, que representa a serpente, representa o homicida, o dragão e o leão, que é o caído, né? Ele vai agora na representatividade da religião da Babilônia, ele representa Marduk. Por isso que ele vai usar o termo, é semelhante. Então ele se converteu, Nabucodonosor. Ele vai usar esse termo, é semelhante, certo? Mas ele atribui ao Deus de quem? De Ananias, Azarias e Misael. Então ele entendeu que não era o Deus dele. Isso, é aí que você... Isso, eu estou elucidando já desde o início. Fique ligado, internauta e Reinaldo Pena. Desde o capítulo 13 ele já faz o decreto, que agora não se pode nem lançar blasfêmia contra o Deus de Israel. Isso aí está na Bíblia. Ele faz esse decreto, não se pode nem lançar uma blasfêmia, porque senão seria lançado na fornalha. Isso está claro. Glória a Deus. Então ali ele entendeu dessa maneira que foi o Deus de Israel, o Deus de Ananias, o Deus de Azarias e Misael que livrou da fornalha. E Daniel não estava naquele momento. Se Daniel lá estivesse, não teríamos 4º homem, mas o 5º homem. Como foi Glória que ele se livrou da cova dos leões, Daniel? Então, agora, no capítulo 6, o senhor citou o capítulo 6, versículo 1, me permita citar aqui para nós, para o nosso internauta pegar na íntegra, que vai dizer assim: e pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei
não sofresse dano. Nesse momento, como eu comecei a pregar com tenra infância, dos 3 anos para cá, eu já cometi um erro pentecostal de afirmar: Daniel não quis o cargo, Daniel não assumiu o trono. Né? Mas não é isso que a Bíblia diz, pelo contrário, ele foi colocado entre os 3. Mas lembra sobre a questão da inveja, né? Se ele é colocado entre os 3, ele está tirando a cadeira de um da Pérsia, que poderia sentar na cadeira. Ele está tirando a cadeira de um que poderia ser supostamente o invejoso, que se levanta contra Daniel, mas supostamente, eu digo supostamente porque não é um caso real, ser braço direito do rei, ou seja, ele queria se fazer homem de confiança, mas ele com certeza estava ali apenas por uma questão de interesse. Agora Daniel ele não precisava disso, bastava ele ser fiel a Deus, ao Deus de Israel. Por isso ele vai ser colocado entre os 3 dos presidentes, né, que governaria, reinaria ali, e debaixo do seu comando, do seu governo, da sua visão administrativa, ele vai liderar 120 sátrapas. Os sátrapas são príncipes, esses príncipes são governadores, porque nós temos 600 conselheiros debaixo de um governo, debaixo de um reino. E esses conselheiros vão dizer: olha, quem deve ser levantado a sátrapa, quem deve ser o governador. Ou seja, o príncipe, ele era como se fosse governador de uma província. Essa província, quando nós olhamos no livro de Esther, que também é um livro que traz o idioma do aramaico, quando nós olhamos no livro de Esther, no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer assim: e vem o poderoso rei Assuero, e ele governava desde a Etiópia, lembra disso? E vai falar até a Índia. E debaixo do governo, do reino dele, ele tinha 127 províncias, em outras palavras, 127 países. Então esses sátrapas aqui, eles são governadores que vão estar debaixo de um domínio de um presidente de uma nação. E entre os 3, Daniel era o seu nome. Como eles sabiam, os conselheiros, aqueles que queriam usurpar a posição de presidente Daniel, eles sabiam que ele não ia quebrar a sua fidelidade ao Deus de Israel. Vamos criar um edito. Ele certamente continuará orando de madrugada, de manhã, certamente continuará orando de meio-dia ou até a hora do sacrifício, às 3 da tarde, certamente no crepúsculo, ao cair da tarde, ainda vai abrir as janelas, não vai quebrar o edito. Ou seja, foi tudo arquitetado. Inclusive no capítulo 6, aqui a partir do versículo 16 em diante, o próprio rei chega à conclusão, né, que Daniel seria lançado lá, ele não podia mudar, não podia revogar. Ele era amigo de Daniel, ele se torna amigo do rei. Ele gostava de Daniel. Ele gostava de Daniel. Mesmo assim, ele gostava não tanto. perder a moral, ele assinou. Não, ele não podia revogar. Sendo rei, um decreto não podia voltar atrás. E outro detalhe, onde é que nós conseguimos provar? Mas hoje pode, na sua opinião, o político, ele volta atrás? Não, se for o ministro de leis, ele pode voltar. Mas por que ele podia, revogar. Na sua opinião? No caso aqui, a moral aqui no caso é uma questão de hierarquia de rei. O monarca ele está acima de qualquer ministro. Mas ele pensou em: eu vou livrar Daniel, vamos criar uma outra lei aqui. Aí veio: olha, não pode. Você já... um decreto assinado pelo rei, ele não pode mudar. Amém? Tanto o rei no céu como o rei na terra, ele não pode mudar o que já foi decretado. Não pode mudar. Tem que aceitar e ele ainda carimbou assinando com seu sinete anel de rei. Aí nós conseguimos provar no capítulo 6 o porquê que Daniel era querido pelo rei Dário. Né? Rei Dário já era evangelizado, vamos colocar dessa linguagem, pelo próprio Daniel. Eu fico imaginando o rei Dário falando para ele: sente aqui nos meus aposentos, me conte como foi a sua vida dentro dos palácios. Ele vai dizer: olha, eu sirvo numa vida palaciana desde o rei Joaquim, que se vendeu numa política para o Egito, mas eu continuei fiel ao Deus de Israel. Eu fui levantado na Babilônia, fui levantado a chanceler, mas eu vi 3 amigos ser lançados na fornalha, mas nós continuamos fiel ao Deus de Israel. E agora, no seu governo, na sua administração na Pérsia, e que é uma junção de 2 povos, os medos e os persas se uniram e se tornou uma grande potência, um império chamado Pérsia, e aí ele vai ser lançado na cova, mas ele vai continuar sendo fiel a esse Deus. E aqui nós descobrimos que ele tinha tanto amor a Daniel, que ele vai abrir um propósito em jejum. Eu vi um bordão esses dias agora, um amigo. Isso aí aqui, para não desculpar aí, pastor, isso é uma covardia, né? Sim. Não deixa ser uma covardia isso, porque o cara tem a caneta. Eu sempre falava isso da caneta, tem caneta que é tão pesada na terra que ela, numa assinatura, ela pode transformar uma situação para melhor ou para pior. Agora, é uma covardia, na sua opinião, ou não? O cara tem o poder na mão, ele pode muito bem pegar a canetinha aí, não. Hoje. E agora ele diz: começa a chorar, vai fazer jejum e oração. Não é igualzinho o cara que pode ir tomar uma atitude diante de um problema, ele não toma e depois vem chorar para Deus. Mas aqui a resposta dessa sua pergunta aqui no versículo 15
quando ele é colocado na parede, por aqueles que vão procurar ele, dizendo assim, essa lei, ela diz de acordo os medos e os persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione não se pode mudar. Está aqui no versículo 15. Eles prensaram o rei contra a parede. Foi o Senhor que assinou com o seu anel, com o seu sinete. O Senhor é rei. Ou seja, nenhum rei na dinastia anterior a dele podia mudar isso. Aqui, o rei está com 62 anos de idade. Eu quero falar com você que está nos assistindo, independente da sua idade, seja fiel de jovem até a sua idade avançada, que mesmo com uma idade avançada você vai contemplar Deus levantar o remanescente, você vai contemplar Deus sendo fiel e abençoando a sua vida, a sua casa. Deus abençoou a vida do rei através de como? Era costume daquela época, o rei sentar na mesa para jantar, que seria a ceia da noite, aí vem uma orquestra tocar. A Bíblia vai dizer que ele manda toda a banda de orquestra se guardarem, não precisa de música. Não quero o vinho daqui da peça, não quero a melhor iguaria. Aí ele vai passar a madrugada orando, vai passar a madrugada jejuando. Detalhe, no edito diziam o seguinte... Foi Daniel que ensinou isso para ele, na sua opinião? Eu acredito que ele deva ter visto no convívio. Tanto é que o versículo 16 ele fala, o Deus é quem tu serve continuamente. O testemunho, olha só esse detalhe, faz a diferença. Às vezes nós ganhamos pessoas não com palavras. Eu fui pregar numa igreja que eu achei interessante o lema de lá da liderança, que eles diziam assim, o glória que você der mais alto, o seu testemunho tem que falar mais alto que ele. É forte. Amém? Bom. Porque tem pessoas que dão glória a Deus muito alto na igreja, maravilha, avivamento. Mas o verdadeiro avivamento é o que você vive perante Deus na terra. Esse é mais forte. E isso eu achei interessante. Então, o testemunho de Daniel, a quem tu serve continuamente, versículo 16, está falando claramente, já no final, parte C, versículo 16, a quem tu serve, ele certamente te livrará. Ou te livra, depende da sua versão bíblica que você tem em mão. Amém? Olha só um detalhe, ele vai passar a madrugada jejuando. E pela madrugada ele vai para o escritório do palácio. Pela madrugada ele vai chamar um serviçal do palácio e vai dizer assim, tragam os documentos dos arquivos, né, do palácio. Na outra linguagem vai dizer assim, tragam os anais são histórias do palácio, onde está todo o histórico de arquivo, política, cultural, toda a questão de laço interno. E lá no edito diziam o seguinte, que no romper do dia já poderia se tirar quem tinha sido lançado na cova. Vamos fazer aqui uma lógica aqui de raciocínio leve. Hoje, vamos fazer aqui uma metáfora. Hoje pode ser quarta-feira da semana, pode ser quinta-feira da semana, ou sexta-feira. Hoje. Mas esse dia, ele se finda, por exemplo, 23h58, a gente já está à noite, ainda é quarta-feira. 23h59, ainda é quarta-feira. Meia-noite, ainda é quarta-feira. Agora, meia-noite e 1, já é quinta-feira. O relógio muda, não é mais pós-meridiano, não é PM, já é AM, é antimeridiano, já mudou o seu dia. Não é mais meia-noite e 1 de quarta-feira, não, é meia-noite e 1, já é madrugada, já amanheceu, já é quinta-feira, já é a data, já mudou todo, até o calendário. Ele ir lá olhar. Isso, ele viu, e quando ele viu, é aí que vai achar agora interessante essa questão de nós pesquisarmos a Escritura, nessa ótica que eu coloquei, bíblica, teológica, história, né? E a parte da arqueologia. A gente tem a visão dos biólogos, os biólogos eles vão dizer que 300 leões eles formam um círculo, a presa no meio, para ser tragado, para ser comido. Ou seja, de meia-noite que ele vai ser lançado, e a Bíblia me faz entender no capítulo 6 que ele não foi lançado de meia-noite, ele foi lançado até um pouco mais cedo, ainda era dia ainda. Ele vai ser lançado dentro da cova dos leões. Né? Então, de meia-noite até as 5 da manhã, Daniel estava lá. Agora, colocar uma observação do nosso lado humano. Eu já falei isso, eu vou falar aqui de uma pegada, uma visão pentecostal. Não tem um macho na terra que vai bater no peito e dizer assim, diante de tanto leão, eu sou macho, eu vou enfrentar esses leões. Não tem. Hoje o senhor diz que não. Não tem. Por exemplo, não, assim, lançado dentro da cova, imagina você trazendo na visão que eu estou trazendo, dentro de um quarto, aí vão trancar o Reinaldo Penha dentro de um quarto, com 3 leões dentro, faminto. Um leão de 3 metros de comprimento, pesando 500 quilos, pura massa muscular. Né? Precisaríamos de 1.200 pessoas, como foi o caso de uma tribo na África, ser alimentado de um leão. Então, agenda, não tem como. A pessoa batendo no peito, pode me trancar com o leão que ele não vai fazer nada. Não tem esse corajoso. Inclusive, tem uma visão, uma figura da pessoa do Inácio de Antioquia, que foi um dos pais da igreja,
inclusive foi filho de Pedro na fé, foi filho do apóstolo João, foi filho também do apóstolo Paulo. Toda a linguagem teológica que nós conhecemos como cristologia, escatologia, essas linguagens que levam a agir da teologia, foi Paulo instruindo a pessoa de Inácio de Antioquia. E Inácio de Antioquia vai ser lançado dentro do Coliseu e 2 leões vão vir tragar ele, vão comer ele, a ponto dele passar... Ele era servo, Inácio. Ele era servo, ele era o pastor da igreja da cidade de Antioquia, por isso que ele vai pegar um codinome. O nome dele é só Inácio. Mas como ele se tornou o pastor daquela igreja, e ele foi estabelecido pelos apóstolos, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, ele vai ser ali abraçado, amado pelo povo de Antioquia. Ele vai ser conhecido na história como Inácio de Antioquia. E outro detalhe, quando Trajano era o imperador que deu a ordem que ele fosse espancado pela guarda pretoriana, 10 soldados, homens de luta, como se fosse hoje os lutadores de UFC, espancando um idoso de 94 anos de idade, querendo que ele negasse Jesus, ele não negou. E aí, quando ele passa, depois de 2 semanas desmaiado em coma, ele volta ao normal, ele vai dizer o seguinte, que ele preferia ser tragado por feras. Olha a linguagem do Inácio. Pedaços do meu corpo vai virar cadáver dentro do corpo de fera. Os leões. Eu prefiro ser tragado por leão, mas negar minha fé em Cristo eu não nego. Então hoje nós não temos uma pessoa dizendo assim, eu bato no peito, sou macho, tudo. Porque existe comprovadamente pela ciência da medicina as escalas do medo. Eu estou trazendo aqui numa linguagem, já que nós estamos falando de Daniel, o profeta, no capítulo 6, ele na condição humana, que nós temos essas 2 características, a condição humana e a condição espiritual. A condição humana de Daniel, o lado dele humano, ele como homem, ele tem as 3 escalas do medo. Primeiro, o medo. Segunda escala, o pavor do medo. Terceira escala, pânico do medo. Então, quando ele entra na cova, a Bíblia não diz quantos leões haviam, se eram 150 leões ou se eram 300 leões. Se fosse só um, já tinha que ter medo, né? Já tinha que ter medo. Mas imagina 300 leões. A Bíblia fala claramente, haviam muitos leões. A Bíblia enfatiza muitos leões. Então, o número exato de muitos leões seriam 300 leões, de acordo com a ciência dos biólogos. 300 leões com fome ali. 300 leões que se alimentam de carne. Então, Daniel, pelo lado humano, ele sentiu medo. O pastor prova que ele sentiu medo. Ele chega na cova, ele fecha o olho com medo. Mas ele fecha o olho para se apegar com Deus, lado espiritual dele, a ponto dele dizer assim, a minha destra, eu sinto a presença de alguém. Aí ele abre o olho para ver quem é e ele vai descrever a pessoa que ele vê. Eu vejo um homem como um filho dos deuses, vestido de branco. Aí ele pergunta, quem é o Senhor? Daniel, sou aquele que vai amarrar a boca do leão. Saindo das 3 escalas, vai entrar uma 4ª agora, que é comprovada pela ciência da medicina. O síndrome do medo. Essa daí causa trauma psicossomático, traz trauma não só para a psicologia da pessoa, mas traz um trauma que a pessoa ela pode não ter mais uma vida normal. Vou dar um exemplo, pessoas que já sofreram assaltos, foi refém na mão de algum meliante, ou a moça foi violada, ela traz um trauma psicológico nela, que só tem um que pode quebrar esse trauma, que se chama Senhor Jesus Cristo. Com certeza, eu vou falar muito do rei Dario, para mim foi covarde, igual tem um monte de líder político aí, tá igualzinho ele faz a lambança, faz o mal, depois vem lá chorar e vem se arrepender. Não estou dizendo aqui que a gente é santo, a gente é pecador, mas a gente diz não com pecado a todos os momentos, mas a autoridade que pode resolver, pode solucionar, pode fazer o bem, faz o mal, depois vem querer chorar, cuidado com a espada de Jeová. Pastor, a semelhança de Daniel, o que Daniel tem a ver com a escatologia bíblica do Apocalipse? Ele também foi um profeta. O que Daniel tem a ver, tem semelhante com Jesus de Nazaré? Amém. Vamos trazer essa visão, não só da teologia, mas biblicamente falando, a visão que ele tem do ser, da pessoa Cristo. Amém? Nós observamos aqui no capítulo 10, no versículo 4, eu observo que eu estou citando os capítulos, mas eu não estou fugindo do contexto do capítulo 6, apenas nós estamos ratificando o capítulo 6, versículo 15 a 16, e agora agregando sobre Apocalipse, a questão da pessoa de Jesus, como você colocou, e trazendo para os dias de hoje também, que são os remanescentes que Deus vai levantar. Daniel capítulo 10, não é verdade? Vai dizer assim, o versículo 4, me permita fazer menção aqui, desde o versículo 2, que ele vai dizer assim, e naqueles dias eu, Daniel, planteei durante 3 semanas, que ele está se referindo aos 21 dias, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, que até o passaram as 3 semanas inteiras. E no dia 24, versículo 4,
No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, aqui no rio Tigre, na versão Almeida atualizada, mas na Bíblia King James, você observa no versículo 4 que ele vai dizer, estando eu às margens do rio Hiddekel, que é Tigre, do inglês britânico para o latim, e do britânico para o latim, transliterado para o português é rio Tigre. Aqui a gente está falando da situação, ou seja, ele estava ali na Babilônia, no Império, e ele vai agora contemplar uma visão, uma revelação, e a visão começa dizendo assim, levantei os olhos e olhei, e eis um varão, um homem, vestido de linho fino branco, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Agora eu quero trazer aqui uma visão bíblica e fazer um esclarecimento teológico, que inclusive é muito bom de fazer essas comparações, essas análises, porque assim, a visão que Daniel teve, ele vai descrever um homem de linho fino branco, ouro de Ufaz, ou seja, brilhava muito, seus olhos brilhavam como fogo, seu rosto brilhava com o resplendor do Ufaz, do ouro, como se fosse o sol, a visão que João teve em Apocalipse. Amém? Essa é a forma de agregar a pessoa de Cristo ao profeta Daniel. Ou seja, a mesma visão desse ser glorificado, que ele viu que é Cristo, que nós entendemos, foi a visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos, quando ele vai ser arrebatado para o céu, aí ele vai dizer que ele vê essa mesma visão. Mas eu estou trazendo aqui alguns esclarecimentos. Nós temos um teólogo, inclusive eu tenho o livro dele referido à escatologia, pastor Renato, da Igreja Batista. Um abraço aos nossos amigos batistas, mas nós precisamos elucidar algumas visões assim que dizem que aquele se tratava de um anjo glorioso. Um anjo glorioso, a gente vai buscar nas hierarquias de anjo, nós temos as conhecidas, né? Querubim, serafim, mas saindo dos querubim e serafim, nós temos, ainda no Antigo Testamento, os vigilantes, os guardiões, os executores. Isso está no Antigo Testamento, livro do profeta Ezequiel, os executores, os guardiões. Está nos Salmos 91, quando ele vai dizer, né? Vou liberar a ordem para que eles te livrem, te guardem, são os guardiões. Mas quando a gente sai do Antigo Testamento, a gente vem para o Novo Testamento na pessoa de Paulo, nas suas epístolas aos Colossos, ele vai dizer o seguinte, que tem soberanias, tronos, principados, potestades, ou seja, existe mais hierarquias de anjos, e a Bíblia não cita algumas numa visão acadêmica, como além dos querubins e serafins, existe também os anavins. Mas, biblicamente falando, não existe um anjo ser glorioso, ou seja, como se fosse um ser diferenciado, que ele fosse o líder daqueles anjos. Quando a gente vai na pessoa do Jim Swaggart, na sua Bíblia, inclusive fica uma dica de fonte bibliográfica, a Bíblia de estudo do Jim Swaggart, ele vai afirmar que aquele ser glorioso era a pessoa de Cristo. Amém? E eu creio que nós vamos ver, como diz um louvor da Damares, se não me engano, né? Vamos beijar a face dele, eu quero contemplar a face dele, dizer nos olhos dele, né? Valeu a pena nos ares do céu ser arrebatado, ser transformado. Essa é a forma de nós agregarmos. E Deus vai levantar na terra o remanescente. Deus tirou da cova Daniel, Deus mudou a situação, de maneira que todos os sátrapas, que era em oposição à pessoa de Daniel no capítulo 6, a ele ser um dos presidentes escolhido pelo rei Dario, eles foram lançados na cova. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que quando eles chegam na porta, eles não conseguiram nem entrar, porque os leões tragaram e os esmiuçaram. E o que é esmiuçar? É transformar em pó de novo, virou pó de areia. Os ossos foram estraçalhados. Ou seja, quem se levantar, ou quem se levantou contra Daniel, trazendo uma linguagem do passado e trazendo para hoje, quem se levantar contra um remanescente hoje, Deus vai permanecer, vai prevalecer a justiça. Deus é justo. A justiça de Deus vai prevalecer. E Daniel ele vai ser levantado agora na terra da Pérsia, vai ser levantado como remanescente. E Deus vai levantar esses dias. Deus vai mudar o quadro, a situação de muitos. Pastor Luiz Couto, já engatilhando o próximo episódio. Hoje o conteúdo ele foi profundo. Sim. A gente até passou aí do horário. Pouquinho, né? Isso aí é gostoso, né, pastor? Sim. Tem tanta gente que cola os olhos, fica passando o dedinho. Eu até costumo falar, não adianta ficar passando o dedinho ali. Nos vídeos, né? Não assistiu, esse vídeo me tocou, eu me emocionei. Mas não leva para a sua vida. Então isso. A Bíblia, esse que o pastor Luiz Couto está repassando, está ensinando, é para trazer, para praticar a receita para ser um remanescente e até o final, já com as suas considerações finais. É ser fiel como Daniel foi, fiel até o fim, de tal maneira que Deus deu tanta visão e profecia para o profeta Daniel,
que eu nunca vou esquecer essa experiência com Deus que eu tive, e não é metáfora, é no sentido literal do que aconteceu com a vida de Daniel. O que aconteceu? Deus deu tanta visão e profecia para Daniel naquele momento, que ele não entendia as profecias que iam acontecer, porque hoje nós estamos vivendo, as profecias de Daniel estão se cumprindo. Logo, logo, a trombeta vai ressoar, a voz de arcanjo vai tocar, ou seja, nós, os remanescentes, seremos arrebatados. Mas nós estamos vivendo as profecias de Daniel. E aí Daniel chega com o Senhor para conversar com ele de forma particular, a intimidade de Daniel com Deus, vai dizer: Senhor, me deu tanta profecia, tanta visão que eu não entendi de imediato. E Deus respondeu para ele assim: calma, Daniel, o que importa é que teu nome já está escrito e a tua vaga está garantida no céu. É ser fiel até o fim. Quero mandar um forte abraço para você pelo carinho e prestígio que ficou com a gente até o fim. Você é um remanescente. Até o próximo.